Saudações, pessoal. Eu sou o Ricardo Tchaikovsky e o tema do vídeo de hoje pode até parecer um pouquinho polêmico, né? Mas de qualquer forma eu achei bastante interessante tocar nesse assunto. Eu vou responder a pergunta de uma inscrita. Ela fez duas perguntas, na verdade, mas eu vou responder especificamente dessa pergunta. E eu vou fazer um outro vídeo respondendo seu outro questionamento, tá? Não vou misturar os assuntos, porque esse vídeo eu creio que vai ficar um pouquinho grande, tá? Eu vou falar o nome dela, do nick dela aqui, porque é um nick, né? Então eu acho que não tem problema eu falar o nome dela aqui, né? Então é a Filha da Serpente. Eu gostaria de ouvir mais sobre Quimbanda Luciferiana e saber se toda Quimbanda cobra os atendimentos e trabalhos. Recentemente, ouvi numa live de uma moça que Quimbanda Malay, na dela, não cobra. Inclusive, ela não indica nenhuma Quimbanda aqui em São Paulo por isso. Poderia comentar mais sobre isso? Gratidão. Bem, a primeira coisa que eu tenho que deixar claro para vocês é que eu não conheço sobre a Quimbanda Malay, né? O pouco que eu conheço da Quimbanda Malay, eu conheço através da internet. Existe um canal que eu acompanho sobre um feiticeiro da Quimbanda Malay, que eu acho ele uma pessoa coerente. Eu, então, a maioria das coisas que eu sei sobre Quimbanda Malay é que eu ouvi da boca dele, tá? Desse canal. É, Quando você vai analisar um canal de YouTube, né? A única coisa que você pode fazer, assim, de bate-pronto, quando você vai ver um vídeo, é analisar a coerência da pessoa, né? E ele me parece uma pessoa bastante coerente, né? E quando eu digo coerência, né, você analisar vários vídeos da pessoa e ver se tudo que ele fala está dentro de um contexto lógico do que ele está falando, né? Evidentemente, as pessoas elas têm o direito de mudar de opinião, né? Só que isso é feito de uma maneira gradual, tá? Então, assim, não adianta você pegar um vídeo de 5 anos atrás e um vídeo de hoje e comparar e falar, pô, mas ele tá com um discurso diferente. Não é o caso desse feiticeiro, mas eu tô dando um contexto geral do que acontece no YouTube. Não é isso. A pessoa tem o direito de mudar de opinião. Só que essa mudança, ela também tem que ser coerente, né? A pessoa tem que tá em conformidade com a verdade dela, tá? Então, assim, todo mundo tem o direito de mudar de opinião sobre qualquer assunto, desde que essa mudança seja dentro de uma lógica específica, né? Não adianta a pessoa estar falando uma coisa hoje e amanhã ela grava um vídeo falando outro, e depois da manhã grava outro vídeo falando outra coisa, e assim vai, né? Você vê que essa pessoa não tem uma constância, ela não tem uma linha de raciocínio lógica que coesa, né? Não tem uma linha de raciocínio coesa. Então, se a pessoa fica mudando de ideia muito, então você pode ligar o alerta, tá? Agora, se a pessoa de repente mudou de ideia sobre um vídeo que ele fez há 5, 3 anos atrás, tudo bem, tá? Mais uma vez frisando, não é o caso desse feiticeiro. Só estou falando que eu respeito ele, né? Não conheço ele, não conheço o trabalho pessoal dele, não sei exatamente o que ele faz no dia a dia, porém, os vídeos do cara parecem vídeos sensatos e eu gosto desse tipo de vídeo, né? Então, voltando ao nosso assunto aqui, né? É, a Quimbanda cobra atendimentos e trabalhos. Essa é uma, esse é um assunto que ele pode ser muito mais complexo do que as pessoas imaginam. O que é que acontece? Se você analisar num contexto mais amplo, desde os primórdios da humanidade, a feitiçaria e a bruxaria, elas sempre foram encaradas como uma espécie de profissão, né? Então, desde os primórdios da humanidade, existiam pessoas que cobravam por trabalhos espirituais, né? Sempre existiram pessoas que exigiam alguma espécie de compensação pelo tempo, pela mão e por todo esforço que ele colocaria naquele feitiço. Então, em
primeiro momento, não existe nada errado em você cobrar por algum trabalho espiritual que você vai fazer. Então, eu não acho que existe nada errado em você cobrar por um trabalho espiritual. Só que quando a gente fala de Quimbanda, o assunto toma novas proporções. Porque a Quimbanda, ela é uma vertente religiosa. Ela é um culto aos ancestrais. E como qualquer vertente religiosa séria, as coisas elas partem da espiritualidade para o campo da matéria, e não ao contrário. Então, uma frase que você ouve muito é que a Quimbanda não é caridade, que a Quimbanda é mercenária. Realmente, né, a Quimbanda ela sempre vai cobrar alguma coisa das pessoas que chegam a ela. Mas essa cobrança ela não é necessariamente monetária, porque dentro do culto a Exu existem outras moedas de troca que não só as moedas materiais, né, o dinheiro, o ouro, a finança. Né? Então, existem vários níveis aí de análise. Né? Quando a pessoa ela coloca essa questão financeira à frente do culto, aí eu diria que a pessoa pode estar caindo num erro. Tá? Agora, se a pessoa coloca a espiritualidade acima do dinheiro, aí tudo bem. Porque assim, vamos colocar num exemplo prático, né? Um exemplo de hoje. Vamos supor que você queira um desenho e você não sabe desenhar. Então você pode procurar um desenhista. E ele pode ou não cobrar sobre o desenho dele. Ele tem todo o direito de cobrar ou não aquele desenho que ele está te dando. Se a pessoa for profissional, for um desenhista profissional, provavelmente ele vai te cobrar. Tá? Se for um amador, aí pode ser que ele cobre, pode ser que não. Né? Então, na Quimbanda ocorre mais ou menos a mesma coisa. Né? Então, as pessoas que trabalham com isso, elas têm sim o direito de cobrar, tá? Desde que elas respeitem o fundamento do culto, respeitem a sua ancestralidade, que respeite a tradição mágica das quais elas fazem parte. Tá? E isso leva a outros questionamentos que são mais pertinentes. Então, eu diria assim que não existe um código de conduta especificamente sobre isso. O que acontece? Quando a pessoa ela tem autoridade espiritual, ela está com o Exu assentado, recebeu faca, recebeu sacerdócio, esse conhecimento, tudo isso, faz parte da constituição da pessoa. Então ela tem pleno direito de decidir o que vai fazer com isso. Tá? Até as pessoas que ainda não têm sacerdócio, mas de repente foram autorizadas pelo seu tata, pelo seu pai de santo, ou seja lá o nome que se dá ao líder religioso daquele grupo, se ele tem essa autorização para fazer e o pai de santo dele permite, tudo bem, não tem nada errado em se cobrar. O que acontece, né? As pessoas elas têm seus gastos, elas têm seus gastos que nem sempre são só materiais. Né? A pessoa perde um tempo, faz um trabalho, não é tão simples como as pessoas imaginam. Né? Logicamente, você cai na mão de um marmoteiro, o cara às vezes nem faz o trabalho e tal, e te cobra. Mas se o cara for realmente fazer o trabalho, ele vai ter que se dedicar um tempo àquele trabalho. Né? Você vai ter que jogar, ele vai ter que analisar certas situações que acontecem na sua vida, as energias, vai ter que ver com qual pombagira vai trabalhar. Então existem várias nuances que determinam se a pessoa cobra ou não. Mas a partir do momento que ela tem autoridade espiritual para fazer esse trabalho, ela também tem autoridade para definir se ela cobra ou não. Então eu não seria tão radical quanto essa moça em dizer que assim, nenhuma quimbanda que cobra é válida. Porque você não conhece a história da outra pessoa, você não sabe o porquê que ela está cobrando. Então eu acredito que o porquê de ela estar cobrando é muito mais importante do que o fato de ela estar cobrando. Né? Porque existem vários motivos que fazem com que uma pessoa
dedique um tempo à outra, né? Então, tudo isso tem que ser levado num contexto. Então, não dá para você analisar e falar, não, Kimbanda não cobra ou Kimbanda cobra. Cada um tem o direito de cobrar ou não cobrar. Se a pessoa já está num patamar espiritual, está com os Exu assentado, está bem de vida, está ganhando bem, está com amor, está com prosperidade, está com os caminhos abertos e também tem um tempo de sobra, ela pode sim fazer trabalhos de caridade. Não existe uma proibição quanto a isso. Igual algumas pessoas falam que você sempre tem que cobrar. Não, a pessoa tem o direito de decidir. Mas a pessoa também tem o direito de cobrar se ela quiser. Então, eu creio que a grande questão não é nem se as pessoas cobram ou não, mas é o porquê delas cobrarem. Essa cadeia de tradição, ela é bem importante nesse contexto, né? Porque, assim, você tem que sempre honrar seus antepassados e seus mestres espirituais carnais e desencarnados, né? Então, o respeito, eu acho que é a grande corrente que liga tudo isso, tá? Então, se as pessoas, de repente, é, se a pessoa ela cobra o trabalho, mas ela não faz direito também, é um desrespeito a toda essa cadeia de tradição dela, tá? Ou se a pessoa não cobra e também não faz nada, não faz errado e não dá os resultados pretendidos, ela também está errada. Então, o fato de ela não cobrar não é o ruim ou o bom da questão, né? Tem que ver se a pessoa tem autoridade espiritual, tem as patentes espirituais, tem Exu assentado, tem Pombagira, tem caminho aberto, para ver se vai. E uma vez que ela tenha todas essas patentes, aí ela pode definir se ela quer cobrar ou não, tá? Então não existe nada errado, né? Agora a outra questão pela Quimbanda se tratar de uma vertente religiosa, né? Então, e como eu já disse, a espiritualidade que rege todo esse sistema, toda essa engrenagem que a gente conhece como Quimbanda, ela tem que ser regida dos Exus e Pombagiras para nós, e não o contrário, né? Então, aí entra outros contextos, que eu disse que a moeda de Exu nem sempre é moeda financeira. Então, assim, de repente, se a pessoa tem alguma coisa que agrada o Exu, ele pode escolher trabalhar. E isso aí independente do médium. Então, um Exu num terreiro, ele tem todo. Ele pode pegar algum consulente lá e falar: "Ah, o que você está precisando? Tá, vou fazer para você." Independente da vontade do médium. Tá? Então, o que determina, eu acho que é mais a seriedade com que você leva a religião, né? Se você colocar os aspectos materiais por cima do espiritual, provavelmente você vai incorrer em um erro, né? Você vai cair num erro. Pode ser um erro intencional, como esses marmoteiros, ou pode ser um erro por falta de conhecimento, né? Às vezes a pessoa tem toda uma boa vontade para fazer, mas acaba cometendo um desrespeito à tradição espiritual simplesmente por não se atentar a todos esses contextos que eu estou explicando nesse vídeo, né? Então, assim, vai variar de cada pessoa, de cada terreiro, e a pessoa que tem patente espiritual, ela tem o direito de definir se ela quer cobrar ou não, e ela não está errada em cobrar e não está errada em não cobrar também. Vai depender de todo o contexto. O porquê é sempre mais importante do que o ato em si, do que o cobrar em si, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso te ajudar aqui a esclarecer. Então, Quimbanda Luciferiana. O que acontece, né? Já que você tocou no nome de Quimbanda Malay, assim, as correntes de Quimbanda Luciferiana, elas vêm, a maioria delas, elas são uma subdivisão das Quimbandas
que vieram ali dos povos Nagô, né? Dos povos Nagô, tá? Vocês entenderam melhor. Então, assim, ela segue eu não sei se as outras quimbandas assim, não sei se a quimbanda malay é assim, mas geralmente na antiguidade, o que que acontecia? Não existia toda essa estrutura de terreiro que a gente vê hoje, de templos espirituais, de templos religiosos, de sacerdotes é, pregando que a quimbanda é prosperidade, que quimbanda é caminho financeiro, que quimbanda é isso, tá? Porque assim, dentro do contexto da vida do ser humano, existem diversas nuances, diversas situações e todas devem ser olhadas com um certo respeito e com certa atenção, né? Então, não é uma dessas nuances, apenas uma isolada, que vai definir se a pessoa é um bom religioso ou não, se é um bom quimbandeiro ou não. Então, antigamente, não tinha essa de você abrir sua casa, abrir seus trabalhos para pessoas que você não conhecia. Geralmente essas tradições ou eram familiares, passadas de pai para filho, ou para um amigo e tal. Então todo mundo que se iniciava ali naquele culto de Quimbanda, ele era conhecido. Então as pessoas elas ficavam um bom tempo sob observação antes de ser efetivamente iniciado no culto. Hoje em dia, como eu disse, muitas pessoas colocaram o fator financeiro em cima dessas outras questões. Porque a grande verdade, e isso pode causar certas revoltas de alguns, mas é que a Quimbanda, ela não é para todo mundo, né? A Quimbanda, e não adianta um sacerdote falar, não, você vai ser iniciado aqui, eu vou te dar uma axé de faca, eu vou assentar seus Exus. Não adianta o cara chegar e falar isso. Porque não é ele que define isso, né? Isso é definido da espiritualidade para a terra, né? Então, por isso que você vê chegando e saindo, né? Eles chegam, não conseguem evoluir e saem, ou são retirados pelo sacerdote, ou eles mesmos decidem sair, ou o Exu fala, não, esse aí tá fora, né? Por quê? Porque, como eu disse, a moeda de Exu não é o dinheiro nosso, né? Então não adianta a pessoa chegar lá com dinheiro para pagar a iniciação toda e pagar toda a iniciação, e pode até ter a ritualística, fazer tudo, mas não significa que ele ainda seja da Quimbanda, tá? E isso é uma coisa muito importante que tem todo a ver com esse contexto da pergunta que você falou, né? Porque em muitas casas a pessoa pode até ter sido iniciada na Quimbanda, mas ela não tem a patente espiritual para cobrar porra nenhuma. Ela não tem a patente para nem sequer acender uma vela, tá? E isso define tudo, né? Então, hoje em dia, é uma crítica, uma autocrítica até a mim mesmo, né? Hoje em dia, às vezes você se deixa levar muito aí por questões financeiras e de repente isso pode, você acaba lidando com pessoas que não têm o menor condição de ser quimbandeiro ou de estar na quimbanda. Isso também serve para clientes, porque às vezes a pessoa vem fazer um pedido para você e ela chega com dinheiro na mesa. Ah, eu quero amarrar aquela pessoa, eu quero destruir aquela pessoa. Tá, mas você joga e o jogo nega aquele trabalho. Tá? Um sacerdote sério, alguém dentro da espiritualidade séria, chega para a pessoa e fala: ó, não vai dar para fazer. Mas muitos vão pegar o dinheiro da pessoa, embolsar e fingir que fez alguma coisa lá e pronto. Porque essas pessoas estão colocando dinheiro acima da espiritualidade. Mas se elas fossem corretas, coesas com o próprio culto, respeitassem o próprio culto, elas saberiam que quem define, na verdade, o que cobrar e não cobrar não é elas, é o espírito. Tá? Então o espírito vai cobrar. De repente, você quer cobrar, o seu Exu fala que não é para cobrar, você não cobra. Agora, às vezes, você não vai cobrar e o Exu fala, não, você tem que
pegar alguma coisa, pedir alguma coisa para essa pessoa, também ocorre isso, tá? Então tem todas essas variações, todas essas nuances que deixam a questão bem complexa, tá bom? Não há nada de errado em cobrar, mas também o cobrar não deve ser o fator determinante para você iniciar alguém ou fazer algum feitiço para a pessoa, né? A espiritualidade é em primeiro lugar, Exu e Pombagira em primeiro lugar, né? Igual um caso, vou contar rapidinho aqui um caso de uma vez um cara chegou e ele queria, o cara de 53 anos, morava com uma mãe acho que de 78 e ele queria fazer um feitiço para matar a mãe, porque ele queria a casa que a velha morava lá com ele, né? Pô, e já gerou uma antipatia logo de cara, né? Mas aqui em Bandeira Moral, então você vai conversando e tal. Aí fui jogar, o Exu não quis fazer o trabalho. E o cara chegou com dinheiro na mesa, e o cara tinha muito dinheiro, o cara tinha posses, né? E aí eu não fiz. Logicamente ele deve ter ido para outra pessoa que deve ter pego o dinheiro dele, não sei, nunca mais tive contato com ele, entendeu? Mas o que que eu quero falar com essa história? Que eu sou o suprassumo, que eu sou o certo? Não, eu simplesmente fiz o que Exu mandou fazer, né? Nós somos instrumentos aqui da espiritualidade. Então, se a lógica estiver correta, não tem problema em cobrar, tá? Se você coloca a Exu Pombagira em primeiro plano, toda espiritualidade, honra os ancestrais, honra a tradição que você tá, não tem problema cobrar, porque você dá tempo da sua vida, você deixa de fazer suas coisas, você deixa de fazer seu trabalho, que você podia estar ganhando dinheiro, você deixa de estar com a sua família, né? Então, as pessoas às vezes veem, pá, mas o cara tá cobrando aí, ele paga um pouquinho de água e tal. Não, não é só as questões materiais que levam em conta. A pessoa tem uma vida e fazer um trabalho não é simplesmente chegar lá e fazer. Você vai se dedicar um tempo para isso. Tempo que você podia estar fazendo outras coisas, né? Então, você tem o direito de cobrar sua mão, tá? Agora, é o que eu falei. Espiritualidade em primeiro lugar, tá, gente? Então, assim, não dá para eu falar que igual, eu não sou tão radical quanto essa moça de falar que todas as quimbandas, que ela não recomenda nenhuma quimbanda de São Paulo porque todas as cobras. Você tem que saber por que que ela está cobrando. E mais que isso, você tem que saber se ela realmente está dentro de uma espiritualidade honrando os ancestrais vivos e mortos daquela corrente. Se ela está fazendo isso, tranquilo. O cara tem o direito, o cara tem o conhecimento, ele tem o direito de fazer com esse conhecimento o que ele quiser. Se ele quiser ganhar dinheiro em cima, que ganhe, né? Agora, o ruim é quando a pessoa não tem o conhecimento e mesmo assim vende. Aí eu acho ruim. Mas não é porque a pessoa vende que ela automaticamente se enquadra nessa classe, tá? Então eu espero ter respondido um pouco das dúvidas. Eu planejava falar mais, mas eu acho que ficou bem sucinto o vídeo, né? Melhor do que ficar enrolando muito. Qualquer coisa eu volto nesse assunto, tá? Mas eu acredito assim que não se deve ter um preconceito tão radical assim, deve se analisar cada caso, mas realmente existem pessoas que cobram e não têm patente, não têm autoridade espiritual para fazer o trabalho, e aí estão erradas, são marmoteiras, mas também, né, se a pessoa procurou essa pessoa, ela tem que arcar com as consequências do que ela fez também, né? Não pode colocar tudo na conta da pessoa lá que está de má fé, né? Porque para o malandro dar o golpe, o otário também tem que fazer a sua parte, né? Na verdade, então, assim, os dois estão errados, cara. É lógico que sempre quem perde dinheiro fica mais chateado, mas você também foi errado, porque você entrou numa furada aí sem se pesquisar antes, sem é, nenhuma espécie de análise. Então você também está errado. Então é assim que a banda toca, tá bom? Sou Ricardo Tchaikovsky, força e honra.